mais uma quinta-feira, depois de um bom tempo longe de vocês, estava morrendo de saudade. Vai começar agora a live da Hora do Esporte, nossa quinta-feira. Mudaram algumas coisas, tivemos algumas mudanças importantes, começando com a presença do Clóvis, que agora fica com o notebook. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Mais uma live da Hora do Esporte, a primeira da primavera de 2019. E nós temos aí muitos assuntos, novo formato, passamos por esse hiato, mas voltamos com toda a força e com muito sangue no zóio. Tem muita coisa para acontecer, mas uma coisa que não mudou é a presença da Judite, que ela continua sendo a nossa diretora de roteiro, e quando ela não gosta, ela dá o cisca aqui e bate nas coisas pra gente derrubar. Isso não mudou e também não mudou a nossa página no Facebook, facebook.com/WTVBrasil, que lá vocês podem assistir ao vivo o conteúdo e também comentar, que a gente vai fazendo o programa ao vivo com vocês, fica mais interativo, bem mais legal. Então vamos começar, que tem muita coisa e o tempo hoje a Sapucaí é grande, né? A gente vai começar então falando já do Campeonato Brasileiro, que ontem teve a sua 26ª rodada e quem cochilou perdeu, porque todos os gols acabaram sendo basicamente no último minuto. Você foi dormir com 0-0, acordou hoje com seu time ganhando ou perdendo, né? Sim. Bom, acho que os destaques do campeonato, da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro foram os jogos São Paulo e Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Chapecoense, e Corinthians e Goiás, e Flamengo e Fortaleza. Foram os jogos, né, tem os resultados aí dessas partidas de ontem. Hoje nós temos aí o Santos jogando, Santos e Ceará. O jogo está 1-1. O Inter está ganhando do Avaí por 1-0 e daqui a pouco começa o jogo Atlético Paranaense e Fluminense. Mas, falando aí do Campeonato Brasileiro, né, acho que os destaques, como eu tinha dito, o jogo do São Paulo. Vou falar primeiro do São Paulo, né? Pode ser que foi o primeiro jogo da rodada, Foi o primeiro jogo da rodada. Bom, São Paulo fez uma partida ruim, abaixo, né? A primeira derrota do Fernando Diniz. Acredito que ele tenha errado na escalação, ele errou, né, na formação do time. Daniel Alves, que tinha jogado os amistosos, que é a diferença de fuso horário, todas essas questões. Claro que não foi, a escalação dele não foi determinante para a derrota do São Paulo, mas foi um time que não fez uma partida boa. O Hernanes também, como já vem fazendo atuações ruins. O Pato também teve um desempenho, né, não à altura daquilo que se espera. Mas assim, é o quinto jogo do Fernando Diniz, é o time em formação e volta aquela questão do planejamento, né? O São Paulo, estamos no final da temporada e ainda em formação, o time não tem uma cara. Então já passou por 4 treinadores, Jardine, Mancini, Cuca e agora o Diniz. Espero que essa derrota ou outras instabilidades, porque vai acontecer, o time vai oscilar, é um time em formação, isso é natural, que não demita o Fernando Diniz, enfim, né, faça coisas desse tipo. Mas foi um jogo abaixo do São Paulo. O Cruzeiro, que estava com a corda no pescoço, fugindo da zona de rebaixamento, conseguiu a vitória que era importante para o time azul celeste. O Cruzeiro não saiu da zona da derrota com esse resultado, mas pelo menos ficou a 2 pontos do primeiro que está fora da zona, que é o Ceará. Então, né, uma vitória contando com a derrota dos adversários já sai desse sufoco tão grande que está. O Cruzeiro também não fez uma grande partida, mas conseguiu fazer o gol, né, e levou os 3 pontos para casa, que é o que eles vivem falando. O Cruzeiro e a maioria dos times do Brasil atualmente jogam pelo resultado e não fazem uma grande atuação, diferentemente do Flamengo, que geralmente joga muito bem. O gol foi o do Thiago Neves, que deu uma desencantada depois de um bom tempo. E que nem o Cláudio falou, o São Paulo fez um jogo bem abaixo, quase não criou nenhum tipo de oportunidade e acabou não entrando no Z4, né? Tá no Z4 não, desculpa, no G4, tá no G6, mas tá numa posição que teria que fazer não é repescagem da Libertadores, teria que fazer a fase de grupos da Libertadores, antes da fase de grupos. Isso, a pré-Libertadores teria que estar participando, perdeu a oportunidade de entrar no G4.
Mas depois do jogo do São Paulo, vamos continuar nos jogos paulistas, vamos colocar assim, né? Isso. Tivemos o jogo que foi da televisão, Goiás e Corinthians, um jogo que terminou 2-2. Também teve gol no finalzinho, o Corinthians estava perdendo até o final do jogo. E o Goiás merecia ter levado a vitória para casa. O Corinthians foi um time... O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Carille fez algumas mudanças importantes no time e conseguiu colocar o time pra frente, porque é o que todo mundo reclama. O Corinthians está numa posição da tabela que não condiz com o que ele vem jogando. Tá? Faz um jogo medíocre, assim, faz um jogo pra empatar e jogar, ou fazer um gol no contra-ataque e tá surtindo efeito e tá no G4. Então o torcedor corintiano fica assim, o time tá ruim, mas tá no G4, tá na Libertadores, então não dá muito pra reclamar, né? Fica naquela situação. Se sair, o Carille aí cai pro meio da tabela. Mas o Corinthians não jogou bem, o Goiás jogou muito bem. O Tadeu tá numa fase que depois colocou aquele capacete dele, não toma gol de jeito nenhum, basicamente. É muito difícil fazer gol no Tadeu. Tá impressionante. Mas o Corinthians conseguiu um gol de pênalti com o auxílio do VAR no último minuto de jogo. E conseguiu levar esse pontinho para casa, se mantendo na 4ª colocação do grupo, né, do Brasileirão. E isso foi bom para os torcedores, mas né, fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, porque a gente não foi um jogo bom, não foi um jogo bonito. Foi um jogo que o Corinthians fez um bom primeiro tempo e depois o Goiás fez um bom segundo tempo. Foi um jogo jogado para cada lado em um período, não teve uma disputa tão grande assim. O Corinthians, só falando falar um pouco do geral do campeonato do Corinthians, não especificamente desse jogo, tá devendo no futebol. O Corinthians já há algum tempo, o Carille reconhece isso nas entrevistas coletivas desde que ele chegou, mas ele vai acabar, como dizem por aí, né, morrendo pela boca, né, porque as declarações dele colocam ele em rota de colisão com o elenco e também com a diretoria do Corinthians, né, que já vi algumas declarações de dirigentes do Corinthians ironizando ele, falou assim, daqui a pouco a gente vai trazer o Messi, Cristiano Ronaldo e o Mané. E as declarações que ele fez sobre o Pedrinho, né, na derrota para o Independiente Del Valle, e do Matheus Vital, enfim, essas coisas vão desgastando o elenco e pode ser que, né, isso não faça bem para ele. Pegando o jogo contra o São Paulo, o Corinthians jogou muito mal, não conseguiu atacar, né? Tem gente brincando, parecia São Paulo e 15 de Piracicaba, porque o Corinthians jogou de forma defensiva, então fez um jogo muito ruim, né? E a expectativa dos dois adversários, né, eram diferentes, né? O São Paulo, após a vitória do Corinthians, esperava-se que fosse fazer um jogo bom contra o Cruzeiro, mas, né, e o Corinthians ia ter problemas no jogo contra o Goiás, enfim, empatou o jogo, mas o desempenho do Corinthians não é bom, embora o time esteja no G4, o Carille reconheceu, não sabe como o time está no G4, mas isso também demonstra um pouco do nível do Campeonato Brasileiro, né, porque também não existe, tirando o Flamengo, que está jogando, né, digamos assim, o fino da bola, o Santos com o elenco, comparando dos rivais aqui de São Paulo, é o elenco mais fraco, digamos assim, está fazendo uma campanha muito melhor que São Paulo e Corinthians, por exemplo, e até mesmo Palmeiras, que tem um elenco farto e não consegue ter um bom desempenho. Então, tudo isso é o nível do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê times como o Corinthians jogando futebol sofrível, como o São Paulo vem jogando também. Enfim, né, os outros times aí, né, o Campeonato Brasileiro é difícil de assistir, porque alguns jogos. Então, tudo baixo nível do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. Eu acho que muitos jogadores vão para fora antes do tempo e é que fica desfalcado na beleza do futebol. O pessoal joga só na bola do contra-ataque. Mas, continuando os jogos de São Paulo, ontem tivemos Palmeiras e Chapecoense na Arena Palmeiras. O Palmeiras venceu no último segundo, assim como foi o jogo contra o Jorge Wilstermann, né, na Libertadores. Foi 2017, Cláudia, se eu não me engano? Foi 2017. Aquele gol sofrido no final, mas o segundo tempo do Palmeiras foi muito bom, pressionou completamente a Chapecoense. A Chapecoense, que é a última colocada do campeonato,
jogou com um a mais, basicamente metade do segundo tempo, o Palmeiras, depois da entrada do Gum. Então, assim, o Palmeiras pressionou demais, só que falta qualidade na finalização e na verdade, falta uma qualidade na jogada dentro da área. O Palmeiras vai com muita raça, muita vontade, mas não tem não pensa na jogada que tem que fazer. Joga a bola dentro da área, todas as jogadas passavam pelo Dudu. Então, sem o Dudu ali, não teria nenhum tipo de jogada criativa, basicamente. Às vezes um chute fora da área, alguma outra coisa desse tipo, mas é difícil de acontecer. Inclusive, a última jogada do gol foi um bate-rebate dentro da área, que começou com um cruzamento do Dudu dentro da área. O Palmeiras conquistou os 3 pontos importantíssimos para manter a distância de 8 pontos do Flamengo. É até engraçado falar uma distância de 8 pontos, que é importante manter, porque basicamente o Flamengo está jogando tão bem que vai ser muito difícil tirar a taça deles. O cheirinho de Hexa tá ficando cada dia mais forte, porque tá jogando muita bola, enquanto os adversários fazem aquele jogo meia boca para tentar ganhar alguma coisa. Então tá realmente merecendo levar. Eu acho que do Palmeiras é isso, fez um bom segundo tempo. Eu gostei das mudanças que o Filipão, que o Mano Menezes, eu tô tão atrasado, faz tanto tempo que a gente não tem live que eu falei Filipão. Que o Mano Menezes realizou no segundo tempo, o time ficou mais ofensivo, mas continua com aquela Dudu dependência de sempre, e tem que isso mudar, porque se o Dudu se lesionar, o Palmeiras não tem nenhum tipo de jogada, basicamente. Mas, apesar de tudo, levou os 3 pontos para casa, gol do Felipe Melo, merecia ter sido um placar mais elástico por tudo que fez, por todas as jogadas que criou no segundo tempo, que foram muitas oportunidades desperdiçadas, que se fosse um jogo, por exemplo, na próxima rodada contra o Atlético Paranaense, que é um time extremamente forte, vai ser difícil se perder uma oportunidade daquela de gol, se conseguir fazer algum outro tipo de jogada e levar alguma vitória ou empate para casa. Sobre o Palmeiras, aquilo que falando anteriormente, ele apresenta futebol assim, abaixo daquilo que o elenco pode entregar. Isso já vem desde o Filipão, mesmo quando foi campeão brasileiro, um futebol assim, arcaico. E o que aconteceu, né? Santos e Flamengo, né, começaram a jogar um futebol diferente, e os outros elencos também se reforçaram, e o Palmeiras acabou não reinando mais como foi no ano passado. Então, isso. Trocou de técnico, né? Saiu o Felipão, entrou o Mano Menezes, que assim, a estrutura de jogo do Palmeiras ela não muda, não modifica. Sim. Então, um pouco, digamos assim, que o Mano Menezes é um Felipão atualizado. Né? Sim. E assim, né, o Palmeiras enfrentou o jogo com a Chapecoense 1-0, dificuldade de vencer o Lanterna do campeonato, que você está jogando contra um dos Lanternas, e assim, a obrigação é você vencer e jogar bem. Eu lembro muito o Manchester City do Guardiola, embora perdeu na última rodada da Premier League, mas quando você pega um time muito abaixo do seu, assim, tecnicamente, taticamente, você passa o carro por cima. O Guardiola mete 5, 6, ou teve um jogo que meteu 8, e assim, é atropelo mesmo, e é o que você tem que fazer quando você tem um elenco mais forte, até para se impor, enfim. Mas não é o que acontece com o Palmeiras. Né? O Palmeiras, acho que o torcedor palmeirense já deve estar vendo a briga do título muito distante, né? Porque não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Então isso só vai consolidando aí o Flamengo como o grande favorito para o título. Aí só aqui uma participação do Gustavo, ele achando que, perguntou se eu acho que o Diniz vai dar certo no São Paulo. O problema do São Paulo não é só o técnico, né? O problema é toda a estrutura, a diretoria, não tem planejamento, enfim, todos esses problemas que o São Paulo tem de contusões, lesões, tudo falta de planejamento, pré-temporada mal feita, enfim, né? Mas se der trabalho, se der tranquilidade e a diretoria bancar o trabalho do Diniz, com certeza eu acredito que faça uma boa temporada, né? 2020, deixa eu pensar em 2020, uma boa temporada com um time jogando um futebol melhor, porque o Diniz é um técnico, digamos assim, né, pensa o futebol de uma forma diferente dos treinadores brasileiros.
Bom, acho que dos clubes de São Paulo foi, né? Só tá o Santos jogando agora. O Clóvis sabe o placar? Vamos Tava ver 1 a aqui, 1, o né? Santos... Que os jogos de hoje é Inter e Avaí. Tava 1 a 0 pro Inter. Tá. O Santos estava empatando em 1 a 1 e agora há pouco começou do Fluminense. Assim que a gente tiver o resultado, a gente passa. Aqui. Mas falando em Flamengo, o Flamengo está disparado na liderança, 8 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Palmeiras. E cada rodada mostrando o porquê que está lá na ponta, mesmo com falta do Bruno Henrique, que entrou só no segundo tempo. Alguns desfalques, o Arrascaeta, que está lesionado, o Diego. Ele conseguiu ganhar do Fortaleza no Castelão, que é difícil. O Fortaleza é um time chato, é um time que sabe se fechar muito bem. E realmente o Fortaleza fez o primeiro gol de pênalti, deu uma animada na torcida. Eu acho que deu uma animada na torcida de todo mundo que tá anti-flamenguista no momento. Mas acabou no finalzinho Menos cedendo. O Clóvis é suspeito. Acabou cedendo o empate, o empate e depois cedeu a virada logo no finalzinho do jogo. E o Flamengo segue disparado, literalmente segue o líder. O cheirinho de Hexa tá cada vez mais perto dessa vez. E eu acho que vem, porque vai ser muito difícil jogando o futebol que eles estão jogando, desbancar o Flamengo, né? Depois que passou o 3 a 0 o caminhão em cima do Palmeiras, mudou completamente o estilo de jogo do time que já vinha bem no campeonato. Bom, acho que os principais foram, mas sobre o Flamengo eu queria fazer um comentário, Sim? né? Bom, primeiro que o Flamengo está apresentando um futebol que merece ser campeão. Pela primeira vez em anos eu vejo um time que vai ser campeão com todos os méritos. Por isso que eu estou torcendo abertamente para o Flamengo ser campeão, porque vai ser um tapa na cara dos treinadores brasileiros, o Flamengo sendo campeão. E por incrível que nós estamos vendo, um técnico português e um técnico argentino dando as cartas no Campeonato Brasileiro, né? Então mostra o quanto, né, os medalhões estão aí, né, jogando futebol do século passado. Então torço para que o Flamengo seja campeão. Está fazendo um excelente campeonato. E eu acho difícil o Flamengo perder o título. E alguns têm a polêmica, né? Hexa ou hepta, né? Porque o Flamengo tem aquela famosa Copa União de 87. E, enfim, o Flamengo disputou aquele campeonato com os times da Série A, São Paulo, Inter, Fluminense, Corinthians, Vasco. Eu considero o Flamengo campeão brasileiro de 87, como considero o Sport, que foi uma bagunça da CBF. Para mim, o Flamengo seria hepta, né? Vamos seguir os flamenguistas, cheirinho de Hexa. Hepta, não, mas é o Clóvis é o Wikipédia, então a gente se orienta por ele. Vou pedir só pro Vitão colocar os resultados da rodada, só pra gente falar os resultados. O Santos ganhou o jogo 2-1. O Santos acabou de ganhar o jogo 2-1, mantém então a distância de 10 pontos do Flamengo e a de 2 do Palmeiras, então qualquer outra partida. O Grêmio perdeu em casa do Bahia por 1 a 0. Até na entrevista o Renato Gaúcho falou assim que queria aos 35 minutos do jogo acabasse, porque ele sabia que ia vir problema, que o time não estava jogando bem e realmente acabou perdendo. Com isso, o Bahia está em 7º colocado da tabela, com a mesma pontuação do Grêmio, que é 6º colocado. Então, qualquer vacilo do Grêmio, o Bahia entra na Libertadores da América. Quem diria? O Bahia, né, tá jogando, fazendo um bom campeonato. Não tem um elenco recheado de estrelas? Não tem, mas joga bola. O time organizado. Exatamente. E a organização é tudo, né? Só atualizando aqui, o Inter vence por 2 a 0, né, o Avaí, e o Fluminense já abriu o placar, tá ganhando de 1 a 0 do Atlético Paranaense. Então o Fluminense deu uma desencantada fugindo agora, aí do rebaixamento. Eu não sei se dá tempo de falar nesse bloco ou no próximo a gente fala sobre a questão falando do Bahia. O Roger Machado deu uma entrevista coletiva no final de semana após a derrota derrota para o Fluminense, né, por 2 a 0 lá no Maracanã, e que ele, né, não é a questão do jogo em si, mas cai na questão do racismo estrutural no Brasil, né? Porque o Roger Machado e o Marcão, que é o técnico do Fluminense, são os dois técnicos negros do clube da Série A. E ele levanta questões importantes que faz referência aí ao racismo estrutural no Brasil, porque a gente tem 51% da população brasileira afrodescendente, negra, e como que nós só temos 2 treinadores dirigindo clubes da Série A. Então, isso demonstra aí esse racismo estrutural no Brasil.
E é importante, né, que essa fala do Roger Machado, porque ele fala, né, quando você esconde o racismo, você está favorecendo atitudes, né, racistas, né? E assim, né, quando você tem uma postura crítica, as classes dominantes, que estão aí há séculos dominando o Brasil, elas são temerárias, porque o que é a crítica? Né? A gente precisa entender a crítica como uma forma de tornar visível e consciente os elementos que estruturam a nossa sociedade. E a crítica é trazer o contraditório. Né? E só para encerrar aqui, quando a gente levanta essas questões, a crítica é muito importante. Né? E assim, para nós é importante compreender tudo aquilo que produz desigualdade, como por exemplo, a gente entender que 82% da população mundial, 1% da população, quer dizer, 1% da população mais rica do mundo concentra 99% da riqueza. Quer dizer, desculpa, né, é o contrário. No próximo bloco a gente fala aí que deu o tempo do intervalo. Voltamos já. Olá, minha gente, aqui professor Chico Greter. Fala, Chico, fatos, não fakes. Assistam hoje o programa que vai falar do Dia dos Professores e das Professoras em Luta. E amanhã, a Assembleia na Paulista, hein? Assista o programa e vamos para a Assembleia, tá ok? Tá ok, gente! Voltamos com o segundo e último bloco do programa. A gente vai falar rapidinho só da Premier League, que vai ter o clássico, né, Clóvis? Isso, o clássico entre Manchester United e Liverpool, que vai ser transmitido às 12h30, horário de Brasília. O Liverpool que está com um aproveitamento de 100% na Premier League, e o Manchester United está meio capengando. Isso coloca o time, né, dos Reds, né, como os favoritos para esse jogo, embora seja na casa do seu rival, né, que seja o estádio de Old Trafford. Então, sobre o campeonato da Premier League é isso. E falando só um pouquinho do feminino, que não começou ainda, mas a Marta ontem recebeu um prêmio em Nova York pelo incentivo ao esporte, né, por ser uma das embaixadoras e sempre procurar a igualdade de gênero no futebol e em todos os outros esportes. Então, a Marta, assim como a Rapinoe, ganhou esse prêmio. Então fica aí o adendo e o parabéns por estar sempre incentivando que o futebol seja igual para homens e mulheres, inclusive a questão salarial que a gente já discutiu aqui bastante vezes. Mas temos muitos assuntos ainda, a gente vai falar de outros esportes, lembrando facebook.com/WTV Brasil para você mandar seu comentário na nossa fanpage, que assim que possível a gente comenta e fica mais legal sendo interativo o programa, já que ele é ao vivo. Mas saindo do futebol, vamos para o vôlei. O Brasil foi campeão nessa terça-feira, na verdade tinha sido campeão já com o jogo anterior, mas terminou a rodada da Copa do Mundo de vôlei masculino, que pela primeira vez não deu uma vaga olímpica, mas foi importantíssimo para a seleção masculina, que testou seus titulares o Renan levou um elenco farto para testar a maioria dos seus jogadores, pensando já nas Olimpíadas de Tóquio do ano que vem. E essa Copa do Mundo de vôlei, ela reúne os 12 melhores países do ranking. E o Brasil conseguiu ser campeão vencendo todos os jogos. Ou seja, um resultado extremamente importante, mostrando a força do Brasil e já deixando um gostinho de quero mais para as Olimpíadas, já que o Brasil é o atual campeão olímpico na modalidade. Também no vôlei, mas agora no vôlei de praia, o Brasil definiu quem serão as equipes que irão defender o título olímpico do masculino e tentar o título olímpico feminino. Pelo masculino, os atuais campeões, Bruno Schmidt e o Alisson, eles vão disputar, só que separadamente. Desde que eles foram campeões olímpicos, eles separaram a dupla. E atualmente o Bruno Schmidt joga com o Evandro e o Alisson, que é conhecido como Mamute, joga com o Álvaro Filho. Então essas são as duas duplas que irão disputar os Jogos Olímpicos do ano que vem.
E pelo feminino, Ana Patrícia e Rebeca e Agatha e Duda. Lembrando que todas essas 4 equipes, tanto, né, incluindo feminino e masculino, já foram campeãs de alguma etapa esse ano das disputas olímpicas, né, que é aquele circuito mundial que a gente estava cobrindo anteriormente. Então, o Brasil está bem representado, espero que se mantenha sempre no topo da tabela, no alto do pódio, como sempre foi no vôlei de praia. E, continuando no vôlei, também é um assunto importante, o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino está chegando na sua fase semifinal. O Bauru venceu o Osasco e já está garantindo na semifinal. E hoje nós vamos ter algumas outras partidas até sexta-feira. E aí na próxima live a gente atualiza quem são os semifinalistas da competição. Só os comentários aqui, né? O Ulisses Augusto manda um abraço da Mecânica Simas Turbo de Salto, São Paulo. O Márcio falando aí que o jogo foi 7-3. Dos professores e alunos, né? A gente ganhou de 7-3, falou que eu fui o verdadeiro Beck daquele dia. Para mim, baixou o espírito do Diego Lugano. Bom, e também aqui o Juan, vai Corinthians, né? Juan, nosso super fã, né? E falando chamando de Varmengo, falando que continua roubando. Eu discordo, Juan. O Flamengo tá jogando bem, tá merecendo, enfim, né? O VAR erra sempre, né, também. O VAR já prejudicou o Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense e o pênalti do Fortaleza contra o Flamengo também foi meio que duvidoso. Mas, enfim, é vida que segue. E, enfim, só voltando aqui, eu estava falando lá dos 1%, né, quando a gente fala da crítica, né, que eu acabei me embaralhando com os números, né, que a concentração, né, tem um dado da Oxfam, diz que 1% dos mais ricos concentram 82% da riqueza produzida, enquanto os outros 8%, né, fica com esses 8% da riqueza é dividido entre os 99%. Então, as classes dominantes querem tapar o sol com a peneira para que as pessoas não se movimentem, não se levantem contra a ordem das coisas que estão. Bom, depois desse comentário do Clóvis, eu acho que dá para fazer mais um comentário, Vitão, de algum esporte, tá? Então, no final de semana passado, no domingo, nós tivemos o Arthur Nori, pela primeira vez campeão mundial da barra fixa. O Arthur Nori, que já havia sido campeão campeão de algumas modalidades nos Jogos Pan-Americanos de Lima, conquistou o Mundial agora. Foi perfeita a apresentação dele, foi muito bonita, não sei se vocês viram. Se vocês não viram, procurem no YouTube, tem acesso fácil, então foi muito legal a apresentação dele. E com essa apresentação ele já garantiu a vaga em Tóquio, né? E também outra notícia muito boa foi no boxe feminino, que desde 2011 o Brasil não ganhava no boxe feminino, e a Bia Ferreira levou essa medalha de novo de mundial para casa na categoria até 60 quilos, vencendo a chinesa. E com isso, tivemos um pouquinho mais de esperança na melhora do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do ano que vem, que serão disputados em Tóquio, porque até o momento, em Jogos Mundiais deste ano, o Brasil já conquistou 19 medalhas de ouro. E com isso está na 12ª colocação do ranking. Sendo que quando foi os Jogos Olímpicos aqui no Rio, nós ficamos em 13º. E os mundiais são parâmetro de comparação com os Jogos Olímpicos. Claro que os Jogos Olímpicos têm uma importância ainda maior, mas os Jogos Mundiais geralmente são classificatórios, assim como o Pan-Americano foi há pouco tempo atrás. Então, estamos bem representados, né, em todos os esportes. O brasileiro continua capengando, mas vai. Alguém vai ter que ser campeão disso daí. Vai ser o Flamengo? Muito provavelmente. Tô torcendo que não? Talvez. Mas, gente, muito obrigada pela nossa volta, né? A gente ficou com bastante tempo longe. Espero que tenham gostado. O formato vai mudar ainda aos pouquinhos, assim como a Judite mudou de posição agora. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. E agora tem o programa, né, do Chico, né? Fala Chico. Fique aí, né? Sempre trazendo reflexões importantes para a nossa sociedade. E aproveitem o fim de semana sem parcimônia. Desculpe alguns erros, mas é que a gente ainda está voltando é igual o time que está começando a temporada, né? Ainda erra alguns passes, mas aos poucos nós vamos aquecendo os motores e vamos estar a todo vapor. O brasileiro está na 26ª rodada e ainda está desse jeito. Então, a gente vai dar tudo certo.
Muito obrigada por terem ficado com a gente, pelos comentários. Até o próximo programa, na próxima quinta-feira. Tchau! Até mais.